Psicologia em Foco. Uma parceria Rádio Inconfidência e Conselho Regional de Psicologia, Minas Gerais. Olá, ouvintes, boa tarde. Uma parceria com o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Hoje, com um assunto que é o maior dos tabus: suicídio. Olha, a Associação Internacional de Prevenção do Suicídio escolheu este mês de setembro, que termina, para conscientizar as pessoas sobre a importância do assunto, o suicídio. É denominado o Setembro Amarelo. O suicídio é a segunda maior causa de mortes no mundo, conforme dados da Organização Mundial de Saúde. No Brasil, são 12 mil casos por ano, uma média de 32 suicídios por dia, levando o país à 8ª colocação no ranking mundial. Bem, nós estamos recebendo aqui, para falar sobre o assunto, a psicóloga Gisele Reis Brandão. Ela é doutora em Psicologia Social do Trabalho e professora da Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Miguel. Boa tarde a todos os ouvintes. Gisele, por que tantos suicídios no mundo? Por que as pessoas suicidam? Pois é, Miguel. Eu acho que é importante a gente trazer uns dados e entender um pouco para essa conversa, trazer algumas informações. Quanto mais e melhor a gente compreendê-lo, mais a gente vai conseguir traçar caminhos para preveni-lo. Isso no âmbito de governos municipais, federais, estaduais, e no âmbito das famílias também, no âmbito privado, dentro dos lares, nas escolas, nas instituições, enfim. Bom, então ele é sempre um fenômeno psicossocial provocado por uma associação de fatores. Ele nunca é provocado por um único fator. Ele também é reflexo do momento, né, e do contexto da sociedade onde ele acontece. E ainda assim, ele é também sempre singular, porque o suicídio vai estar sempre num caso a caso, assim, né? Você vai encontrar compreensões aí na história da pessoa, nos relatos de familiares. É claro que nessa história singular do indivíduo, uns fatores pesam mais que outros, né, determinando um conjunto de sentimentos, de afetos, de angústias vividos pelo indivíduo, né? Normalmente são a desesperança, um desamparo, uma inadequação e um mal-estar profundos em diversos âmbitos da vida. A presença também, muitas vezes, de uma culpa, de um remorso muito forte, a solidão. A maioria dos relatos, das cartas, dos casos evidenciam a solidão. Tudo isso vai desenhando uma perda de sentido na vida, nas coisas que a pessoa fazia, na sua própria história. Muitas vezes a gente associa o suicídio à depressão, mas a depressão ela é o reflexo, a ponta desses sentimentos, desses estados que eu descrevi anteriormente. Ela é só a manifestação de um conjunto desses sentimentos que já vinham perdurando há muito mais tempo. Gisele, evidentemente, a imprensa não pode noticiar suicídios caso a caso. Mas quando a gente vem com dados desse, cerca de 32 suicídios por dia somente no Brasil, das pessoas ficarem perplexas. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos. De qual forma? Se a gente vai falar então de prevenção, e aí você começou falando da imprensa, eu aproveito dizendo que vocês têm um papel muito importante, como esse que a gente está fazendo aqui agora. Não divulgar o caso a caso, mas promover entrevistas, debates, trazer à tona o assunto, na imprensa escrita, falada, enfim, dar uma maior amplitude para esse tema que, como você abriu o programa, é muito tabu ainda. A gente tem hoje, mais sistematicamente, a partir de 2006,
uma ampla gama de ações no âmbito do governo, tanto federal, em parceria com a ONU e junto a diversos países, mas no caso do nosso, então, no governo federal, no âmbito do Ministério da Saúde. Isso vai se desdobrando em planos de ação, em planos estaduais e municipais de prevenção, junto a profissionais da saúde básica, da saúde mental, de equipes multidisciplinares nos postos de saúde, também junto a parcerias com ONGs. No caso do Brasil, eu fiz uma pesquisa rápida e a gente tem, que já é bastante conhecida, mas o Centro de Valorização da Vida, mas se a gente pensar, é pouco, né? A gente não tem muitas ONGs aí desenvolvendo um trabalho afim com essa temática. Então, hoje a gente tem uma série de manuais, cartilhas, palestras, que como diretrizes de ação, mas ainda estão por serem melhor desenvolvidas, implementadas, de acesso à população, a população saber dessas ações, desses acolhimentos. E na prática isso acontece na medida da formação dos nossos profissionais de saúde dentro das unidades de CAPs, de CERSANs, que são centros de referência em saúde mental. O CAPS é o Centro de Assistência Psicossocial, residências terapêuticas e outros dispositivos da rede. Ô Gisele, além da imprensa não poder divulgar caso a caso os suicídios, também é claro que as famílias tendem a esconder de todo mundo esse tabu ocorrido no seio da família, não? É uma tendência histórica, né? Mas que é preciso mudar, né? A gente entende, quando você vai para o caso a caso, você entende as razões, você escuta, acompanha e a gente desenvolve um profundo respeito. Se solidariza com aquela dor, mas pensando num âmbito mais amplo da questão, ele é um fenômeno psicossocial, né, como eu já havia dito, ele não é só daquele sujeito, aí as famílias podem contribuir também nesse processo da prevenção, da compreensão, né? Acho que antes da prevenção é a compreensão do que aconteceu, do enfrentamento, né, disso, o que aconteceu com meu filho, com meu pai, enfrentar isso na medida do possível para poder discutir. Em psicologia a gente tem um mecanismo, uma técnica que se chama autópsia psicológica. E a autópsia psicológica, ela consiste exatamente nisso, assim, de você recuperar a história, tanto do indivíduo que suicidou-se, quanto da família, dele na família, junto a amigos. Então você faz um resgate de elementos bem precisos, você recompõe toda uma história dessa pessoa e do seu contexto familiar, de amizade, social. E muitas vezes encontra-se dificuldade, porque algumas famílias recusam a falar disso, recusam a recontar essa história. Evidentemente que a depressão está por trás de qualquer suicídio, mas em volta da depressão temos aí vícios, temos amor, temos trabalho, temos vários fatores que podem influenciar. O que você tem a dizer a nós sobre isso? Esses são tidos pela literatura científica, né, como os fatores de risco, que são fatores, como você falou, psicológicos, né, então às vezes uma degradação progressiva da vida pessoal, da pessoa, da vida profissional, social, econômica, né, financeiramente. Isso vai acumulando numa série de fracassos, a pessoa também não vai buscando uma ajuda mais precisa, né, nesse sentido, e aí isso pode gerar problemas, né, psicopatológicos, como a depressão, por exemplo,
como um transtorno de ansiedade, alguma coisa assim, mas são vários os fatores, né, associados. A drogadição, o alcoolismo, que eles chamam de comorbidade, né, que vão se associando e vão intensificando esse risco. Bom, por trás do suicídio tem sempre fatores psicopatológicos. O que eu acho importante dizer é que a literatura tem mostrado que tem muita gente, infelizmente, perdendo a própria vida voluntariamente, sem um quadro de depressão, sem um quadro explícito de uma esquizofrenia ou mesmo de uma depressão. Não é exatamente querer morrer por morrer, porque em estudos feitos com pessoas que fizeram a tentativa e não foram felizes na tentativa, eles depois, em processo terapêutico, eles descobrem e reconhecem que eles não queriam a morte por si só, mas busca-se a morte porque é o caminho que eles veem numa situação de desespero, desesperança, desamparo, de estreitamento cognitivo muito grande do pensamento, da consciência. Então, a única saída que o sujeito vê é a morte. Mas não necessariamente ele quer a morte. É porque aquilo vai lhe dar o alívio dessa dor psíquica e da alma e do corpo que estão insuportáveis para eles. Então, a gente tem relatos em cartas de pessoas que não necessariamente têm um transtorno mental associado, evidente. Você vai conversar com familiares, não tem essa história, mas estão infelizes. Estão acumulando aquilo há tempos. Alguns, evidentemente, a gente sabe que hoje muita gente, né, sofre de depressão. Mas o que eu quero chamar a atenção é que também numa sociedade onde se medicaliza tudo, né, e se psiquiatriza tudo, todo mundo hoje, do ponto de vista da psiquiatria, e eu falo com muito respeito, mas é fato, tem um transtorno mental. Gisele, todo mundo, eu penso, tende a calcular, a pensar que o suicídio seja um ato premeditado, não é ou não? Tem vamos dizer, as duas possibilidades. O que eles chamam de ideação suicida. Então, tem pessoas que amadurecem a ideia, pensam a respeito. Dá sinais disso? Dá sinais disso, verbais. E esse é um dos caminhos também para a prevenção. Isso. Que as famílias, os profissionais de saúde não subestimem, não ridicularizem, porque muitas vezes o suicídio traz um sentimento, a gente vê, infelizmente, de revolta, né? E os profissionais têm que entender que esse sujeito está em processo de sofrimento, não é um piti, né? Não é uma histeria, não é um chamar atenção. E se ele escutar, os familiares, os amigos, realmente se abrirem para escutá-lo, eles podem ir por um caminho que pode evitar, o que pode proporcionar um maior diálogo, um acolhimento, um acompanhamento maior, e esse sujeito se sentir um pouco mais confortado. Então tem desde as ideias ideação suicida, né, que o sujeito amadurece, prevê, né, como também a impulsividade, que é um dos elementos psicologicamente, tem-se uma ambivalência muito grande, associada a uma rigidez, né, uma autoexigência muito, onde o sujeito não vê outro caminho, ou é a vida ou é a morte, ele cai numa dicotomia muito grande. Essa rigidez associada com uma impulsividade, ela também leva a inúmeros casos de suicídio ou autoextermínio. Eu tenho investido muito no estudo do suicídio voltado ao trabalho. Agora, o que a gente percebe, inclusive quando falávamos de causas psicopatológicas, e como eu disse no início, o suicídio, qualquer morte, revela a sociedade que somos. Com suicídio não seria diferente, né? Então, em situações de crise, como por exemplo aqui estamos vivendo, de alto índice de desemprego, ou, né, da ameaça dele insistentemente por meio de práticas de assédio moral,
condições humilhantes de trabalho, separações, desestrutura familiar, coisas assim que não correspondem a um quadro psicopatológico. E que são causas também que levam a esse quadro progressivo de perda de sentido da vida. E o que eu acho importante também a gente trazer, Miguel, é que o número de casos nessa coisa do registro, né, do conhecimento sobre o suicídio, né, da gente enfrentar e tirar esse tema da obscuridade que ele vem tendo, e conhecer melhor esses dados e os seus determinantes, o número de casos reais, né, de suicídio supera as estatísticas oficiais em 25% a 50%. Ou seja, se a gente está falando de 72 casos no setor bancário em 2 anos, que foram registrados, a gente pode projetar pelos estudos que são de 25% a 50% a mais desse número de 72. Como no índice geral, então. 32 por dia, em média, no Brasil. Exato. Então, você projeta aí 50% num teto máximo. E um outro dado importante é que o número de tentativas supera o número de casos consumados em 10 vezes. Então, se a gente tem, supondo, 32 casos consumados, isso equivale 320 tentativas de suicídio. Bem, então nós conversamos aqui com a Gisele Reis Brandão, psicóloga, doutora em Psicologia Social do Trabalho, professora da PUC. Ô Gisele, qual mensagem que você deixa no final dessa entrevista? Bem, aqueles que estão nos ouvindo e que se identifiquem de alguma forma, infelizmente, com a presença de um sofrimento mais constante na sua vida, que procure ajuda, que procure referências, seja da rede de saúde, seja de pessoas que conheçam, que façam faculdade, universidade, que conheçam profissionais, que procurem ajuda, participarem de grupos, compartilhem a sua dor, seu sofrimento, você que não se culpe por isso. Infelizmente não é uma questão que é só sua, né? Hoje a vida está muito difícil de fato e a gente precisa lançar a mão. Ao mesmo tempo que ela está difícil, ela nos oferece muitos recursos, né, de vários âmbitos. Então vamos lançar a mão desses recursos profissionais sérios para compartilhar esse sofrimento, buscar ajuda. A gente desenvolve um grupo de estudo na PUC, eu junto com alunos, e assim também eu tenho visto que outras alternativas de trabalho e de abertura desse tema têm acontecido, e então vamos buscar ajuda e criar novos dispositivos. Ok, então agradecemos a Gisele Reis Brandão. Eu que agradeço também a presença aqui, o convite pelo CRP, a acolhida aqui na Rádio Inconfidência. Pois é. Então, este foi o quadro Psicologia em Foco, uma parceria da Rádio Inconfidência com o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Eu sou Miguel Rezende para a Rádio Inconfidência. Psicologia em Foco. Uma parceria Rádio Inconfidência e Conselho Regional de Psicologia Minas Gerais.